Capítulo 7. Cuidado! Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Finalmente, Susana tinha conseguido a casa de seus sonhos. Ela e o marido, Roberto, desde o casamento, trabalhavam comprando casas velhas que reformavam e vendiam. Cada casa demorava aproximadamente 2 anos até que ficasse no ponto e aí as vendiam novamente. Eles tinham comprado, reformado e vendido casas por toda a cidade. Sempre que havia um negócio com possibilidades de lucro, Susana e Roberto descobriam e punham mãos à obra. O negócio era rentável, porém, havia um preço pessoal a ser pago. Seus filhos haviam crescido sem raízes. O local em que moravam não era realmente seu lar, mas apenas a casa da vez, que precisava ser reformada para poder ser vendida novamente. Susana tinha perdido a conta do número de escolas em que seus filhos tinham estudado. Mas as coisas iam ser bem diferentes agora. Com as suas economias, eles estavam atingindo o objetivo estabelecido 20 anos atrás. Tinham finalmente comprado uma casa num dos melhores bairros da cidade. Havia sido construído há apenas 2 anos e demoraria um longo tempo para precisar de qualquer reforma. Ufa! Até que, enfim, Susana poderia se sentar e desfrutar de sua casa nova. Mas era exatamente esse o problema. Ela não conseguia. Preocupação e ansiedade também se mudaram com ela para a casa nova. Qualquer suco derramado sem querer, um pequeno arranhão na parede ou qualquer desgaste normal a deixavam fora de si. Seus níveis de preocupação eram estratosféricos, assim como sua compulsão por arrumar a casa. Para piorar ainda mais a situação, sua obsessão fez com que as crianças e Roberto ficassem tão maníacos quanto ela. Ninguém conseguia relaxar. Como ela perguntou-se, aquele sonho tão bonito pôde se tornar este pesadelo? Uma confissão pessoal. Você se identifica de alguma forma com Susana? Eu me identifico. Quando Jim e eu nos casamos, almejávamos muitas dessas mesmas coisas como ela, e toda pessoa deseja. Queremos um bom emprego com bom salário, carro novo e um estilo de vida emocionante, naturalmente com os recursos necessários para financiá-lo. Conforme nossos objetivos iam sendo alcançados, começamos a sonhar com uma casa cinematográfica, decorada com móveis de design arrojado. Em 8 anos de casamento, obtivemos tudo isso. Jim era constantemente promovido, o que implicava vários aumentos de salário. Também recebíamos os bônus programados. Tínhamos uma carteira de ações e uma grande conta poupança. A vida era muito boa. Nossas vidas eram lotadas de coisas, mas ainda assim estávamos desassossegados. Passamos então a viajar, acampar e fazer cursos à noite. Ficamos sócios de um clube de iatismo e desenvolvemos hobbies como fotografia, ciclismo e madeira. Líamos regularmente todos os livros best-sellers do New York Times. Jogávamos xadrez e pertencíamos ao clube de bridge. Mas o vazio continuava lá, firme e forte. Nossas aventuras, o dinheiro que ganhamos e gastamos, os bens materiais e as propriedades que adquirimos, não foram suficientes. Nossa busca continuava. Nada durava e nada satisfazia. E ainda não tínhamos chegado aos 30 anos de idade. Louve então a Deus por sua intervenção em nossas vidas. Pela graça, ouvi e aceitei a mensagem do Evangelho, a salvação através de Jesus Cristo. E Jim renovou seu compromisso com o Mestre. Com o coração vibrando,
adentramos uma nova vida onde não existem vazios, mas é repleta da pessoa de Jesus Cristo e tem objetivos centrados em torno da eternidade e de valores eternos. Não demorou muito para que Jim renunciasse ao seu cargo para ir para o seminário, preparar-se para o ministério. Vendemos a casa, a maioria dos nossos móveis e nos mudamos para uma casinha pequena e bem mais velha, mobiliada apenas com o básico. Mais tarde, nossa situação financeira tornou a se estabilizar, mas nossa perspectiva sobre nossos bens materiais foi permanentemente alterada. Colocando as posses na perspectiva adequada. Refletindo sobre Susana, vemos que ambição e criatividade são excelentes atributos. Um bom salário e uma boa casa são grandes metas, que exigem empenho, dedicação e trabalho árduo. As metas que ela e seu marido estabeleceram não eram fáceis, nem glamourosas. O objetivo deles era melhorar seu status financeiro por causa da família. Eles também estavam dispostos a trabalhar duramente e a usar suas habilidades para progredir. O problema de Susana surgiu já ao final do processo, quando a família finalmente se mudou para a casa de seus sonhos. Foi então que a sua principal conquista, a casa, começou a distorcer sua perspectiva sobre o que era realmente importante. Veja bem, ela não era a dona da casa. A casa era a dona dela. Nas palavras de Albert Schweitzer, o médico que passou grande parte de sua vida praticando a medicina na África, se você possui algo de que não consegue abrir mão, você não possui esse algo. Ele é que possui você. A palavra posse significa ter, ocupar ou controlar algo. No caso da Susana, isso se inverteu. A casa é que passou a controlá-la. O problema não é a posse em si, é se conseguimos ou não abrir mão dela. Talvez as sugestões a seguir sobre esse conceito possam ajudar. As posses podem diminuir nossa lealdade para com Deus. Vivemos em uma sociedade materialista. Para chegar a essa conclusão, basta olhar para nossas próprias casas. Como guardamos coisas inúteis? Nossos guarda-roupas estão abarrotados de roupas que não usamos. Nossos armários, de caixas de objetos que nem abrimos. Jesus sabia que nossas posses poderiam se tornar um grande problema espiritual. Foi ele quem disse: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Pare um momento para pensar e avaliar sua atitude em relação às suas posses. Existe algo material sem o que você não consegue ficar? Lembre-se das palavras do Dr. Schweitzer. Se você possui algo de que não consegue abrir mão, você não possui esse algo. Ele é que possui você. Por favor, faça agora uma pausa e leia a história do jovem rico em Mateus 19, 16 a 24. Aquele jovem queria seguir a Jesus. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Jesus pediu que ele fizesse para poder segui-lo? Vá, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Mateus 19, 21. Qual foi a resposta do rapaz? O jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Mateus 19, 22. Aquele rapaz precisava de um ajuste em sua atitude em relação a riquezas e posses, bem como a servir ao Senhor e ao próximo. E você? As posses não duram. Você se lembra de quando seu carro era novinho em folha? Brilhante. E depois foi ficando cheio de riscos, amassadinhos e constantemente sujo? Ou então aquela roupa chiquérrima que você comprou para uma ocasião super especial e agora está totalmente fora de moda?
Jesus nos confronta com nossa realidade. Ele nos dá uma ordem e diz o motivo. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Dada a natureza temporária das nossas posses, Jesus nos diz exatamente onde devemos colocar nosso foco. E outra vez, explica o porquê. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 20 e 21. Onde está seu foco? Onde está teu tesouro? Ou seja, com que você ocupa o seu pensamento e o seu tempo? O alvo aqui é certificar de que a sua lealdade, o compromisso do seu coração, estejam prioritariamente nas coisas que não podem desaparecer, não podem ser roubadas, não se desgastam e nunca ficam fora de moda. Resumindo, nas coisas que duram, nas coisas eternas. As posses são uma mordomia. Aquilo que temos, tanto você quanto eu, nos foi dado pela graça de Deus. Vide o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6:11. Se enquanto estivermos na terra, tivermos a atitude de estarmos aqui para cuidar dos bens do Senhor, do seu tesouro, de suas propriedades, seremos menos encolhidos pelo materialismo e menos voltados a acumular posses. Deus é dono de tudo que temos. Somos apenas cuidadores do que Ele coloca em nossas mãos. A única preocupação que devemos ter é a de nos certificar de que estamos sendo bons administradores dos bens de Deus. É a isso que Jesus se referia na parábola dos 3 servos, em Mateus 25, 14 a 30. Antes de seu chefe partir em uma viagem, deu a cada funcionário uma determinada quantia em dinheiro, segundo a sua capacidade. Mateus 25, 15. O chefe, então, voltou e pediu a cada servo que prestasse contas do uso que fizera do dinheiro. A questão não era a quantia que cada um recebera, pois fora determinado pelo próprio chefe. O ponto era a atitude que cada funcionário adotou a respeito. O interesse do chefe era a fidelidade dos funcionários em relação ao dinheiro dele. Na auditoria, apenas um foi condenado por ter sido egoísta e desprezado o que pertencia a outra pessoa. Tornamo-nos maus administradores dos bens de Deus se pensamos apenas em nós e deixamos de pensar em nosso chefe. Ter posses não significa ser feliz. Elas podem até provocar o efeito oposto. Vá a um bairro nobre de sua cidade. Dê uma olhada ao seu redor. É perceptível que a maioria daquelas pessoas é rica? Agora, olhe novamente para elas e tente perceber se elas parecem estar contentes. Jesus contou uma história sobre um fazendeiro rico, cujos celeiros estavam totalmente cheios de grãos. Mas será que ele estava satisfeito? Deduz-se que não, porque ao pensar em sua situação, ele decidiu: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e lá vou armazenar todas as minhas colheitas e edificarei outros maiores, e ali colherei todos os meus cereais e os meus bens. Lucas 12:18. O versículo que mais aprecio quando se trata de contentamento é: e de fato, é grande fonte de lucro e piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 6 e 8. Temos aqui fatos, verdades e exortação. Essa mensagem continua e inclui um aviso. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição.
porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Somente quando centrarmos em Cristo e não em nosso dinheiro e posses, encontraremos contentamento. Quando nossos olhos e corações não estão fixos no Senhor, sucumbimos à tentação e cobiçamos o que é frívolo e prejudicial. É bom lembrar que o amor ao dinheiro e aos bens materiais nos conduz a todo tipo de mal. Sonde novamente seu coração. Onde está o seu foco, em Jesus ou em joias? No Mestre ou em dinheiro? Na pessoa de Cristo ou em posses? Em seu Pai Celestial ou em sua casa? Na adoração a Deus ou na bolsa de valores? Unicamente na pessoa de Jesus ou em todas as demais coisas? As posses não são um fim em si mesmas. O ser humano em geral se preocupa com os bens armazenados porque adquiri-los, via de regra, é um dos principais objetivos da vida. Como seria ainda maior a preocupação de não tê-los, nós nos preocupamos sobre como consegui-los. Daí para frente, nós, como Susana, passamos a nos preocupar em como preservá-los e mantê-los sem arranhões, vazamentos, desgaste, quebra, danos, incêndio, roubo, baixa do mercado de ações, perda e qualquer outra situação que possa nos separar de nosso dinheiro ou pertences. Ter muitas posses não traz mais contentamento. A verdade é, mais posses, mais preocupação. Então, qual é a solução? É a compreensão de que os bens não devem ser acumulados, tornam-se ganância. Os bens não devem ser guardados, tornam-se um fardo. Os bens devem ser partilhados e doados, tornam-se bênçãos. Quando não nos apegamos às posses, elas se tornam oportunidade para servirmos a Deus e as pessoas. Compartilhar as bênçãos com outros é o verdadeiro alvo. O objetivo final de ter é dar. As posses não satisfazem. As pessoas acreditam que qualquer carência ou vazio da vida pode ser preenchido com coisas materiais. Mas só Jesus pode preencher o vazio em nossas almas. Pense um pouco em Salomão, que foi o homem mais rico do mundo. Depois de ter, durante a sua vida, tudo o que o dinheiro poderia comprar, suas palavras foram: eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes 2:11. A realidade é que quanto mais você tem, mais você quer. Será que depois dessas colocações ficou claro o objetivo do dinheiro e das posses? Elas existem para abençoar as pessoas, para ajudá-las, apoiá-las, para diminuir-lhes o sofrimento. Se Deus tem abençoado financeiramente você e sua família, você deve aproveitar todas as oportunidades para compartilhar com os outros. Sua casa deve ser utilizada para a hospitalidade, o carro para ajudar a socorrer. Por exemplo, levando um idoso ao médico, à igreja ou para fazer compras. Os alimentos em sua geladeira podem ser levados a uma família onde há um bebê recém-chegado, para alguém que teve de ser submetido a uma cirurgia ou para uma pessoa que precisa de refeições especiais devido a um tratamento de câncer. Não se apegue às coisas materiais. Se a sua atitude for a de cuidar das posses, do dinheiro e dos bens, na qualidade de administrador do que pertence ao Senhor, você terá mais disposição para direcionar seus bens a outros. Você se preocupará menos com o que guardar e mais com o que dar. Vemos na Bíblia que muitas pessoas do povo de Deus fizeram generosas doações. Ex-escravos deram com sacrifício. O povo de Israel deixou o Egito depois de 400 anos de escravidão e miséria.
Eles saíram com a roupa do corpo, com o que podiam carregar, e com o ouro, a prata e as roupas que seus senhores tinham lhes dado. É incrível que, mesmo depois de terem sido pobres por toda a vida, não se apegaram à sua nova riqueza e responderam generosamente ao conclame de doarem os materiais necessários para construir o tabernáculo onde adorariam a Deus. Eles foram ofertando, até que lhes foi pedido que parassem. Êxodo 35, 20 e 36, 7. A viúva que deu todo o seu alimento. Durante uma fase de seca que resultou em uma fome terrível nas terras de Sarepta, que fazia parte de Sidom, o profeta Elias foi enviado a uma viúva que estava recolhendo alguns gravetos para preparar a última refeição para ela e seu filho. Dali para frente, eles achavam que morreriam de fome, pois não havia mais o que comer. Porém, quando Elias pediu a comida que ela estava preparando, voluntariamente ela deu tudo a ele. Em resposta à sua obediência, Deus proveu por muitos dias o óleo e a farinha para ela, seu filho e para Elias, até que choveu e o alimento tornou a aparecer. 1 Reis 17, 8 a 16. A viúva que deu todo o seu dinheiro. Jesus fez uma observação enquanto o povo levava dinheiro ao tesouro do templo. Os ricos, em fila, davam de acordo com as suas posses. Até que apareceu uma solitária viúva, deixando ali apenas 2 moedas, que eram tudo o que tinha. Sobre o coração e o sacrifício daquela viúva, o Senhor disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas essa, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Marcos 12, 43, 44. O discípulo que deu todos os seus bens. Como a igreja primitiva começou a crescer, as viúvas e outras pessoas que optaram por permanecer em Jerusalém após a festa de Pentecostes começaram a passar por grandes necessidades financeiras. Foi então que, Atos 4, 32, 37, todos, incluindo Barnabé, que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34b. Barnabé mais tarde se tornou um colaborador da confiança de Paulo. Fui bem convincente, não fui? Mas não me entenda mal. Não estou sugerindo que você venda ou dê tudo o que tem. O que estou recomendando é que você não se apegue aos seus bens materiais. Vá soltando aos poucos cada uma de suas posses, propriedades, participações financeiras e contas bancárias. Então, com um coração cheio de amor, disponha-se a dar. Essa é a atitude que Deus está procurando. Um coração disposto, solidário, generoso, desinteressado e confiante. Faça a sua parte. Deus fez a parte dele, concedendo-lhe uma posse definitiva, a vida eterna em seu Filho. Também lhe deu o Espírito Santo como garantia dessa vida eterna. 2 Coríntios 1, 22. Além disso, Jesus foi preparar lugar para você e voltará novamente para você. João 14, 1 a 3. Toda a provisão de Deus está aí para cessar qualquer preocupação que você possa ter com os seus bens terrenos, os quais são reduzidos a nada quando comparados ao inestimado valor de se passar a eternidade com Deus. Então, enquanto você aguarda a sua chamada para o céu, faça a parte que lhe cabe para quebrar o hábito de se preocupar com dinheiro e posses. Comece hoje. Comece agora. Adote uma perspectiva celestial. Você só está nessa terra por um curto período de tempo. Portanto, aproveite sua família e as posses com as quais Deus a abençoou. Mas lembre-se de que isso somente ocorrerá enquanto aqui estiver. Você não poderá levar carro, casa ou joia quando deitar essa terra. Não,
eles ficarão para trás. Então por que já não deixá-los agora? Pelo menos em sua mente e coração? Daí, você poderá desfrutar do tempo que ainda tiver de vida, sem se preocupar com as coisas materiais. Avalie o que tem. Você é como aquela noiva que ganhou 4 torradeiras de presente? A maior parte do que temos é excesso. De quantos carros, televisores, roupas, sapatos ou torradeiras você realmente precisa? Talvez seja a hora de olhar para tudo o que tem e perguntar: eu realmente preciso disso tudo? Se você for como a maioria das pessoas, sua resposta provavelmente será um sonoro não. Este é um bom primeiro passo. Mas qual é o segundo? Enumere aquilo que se dispuser a abrir mão. Este é o próximo passo de sua reabilitação do acúmulo de tesouros na terra. Você já admitiu que pode viver sem algumas coisas. Então vamos iniciar o processo de livrar-se delas. Comece a limpeza doando o excesso. Abençoe alguém mais com a sua abundância. Outra opção é levar as coisas extras a um brechó ou bazar. Depois, pegue o dinheiro resultante e use-o para servir a Deus, para seu povo, ou aplique-o para utilizá-lo mais tarde em alguma necessidade nobre de sua família, como a educação dos filhos, sustento de pais idosos, reforço de salário ao aposentar-se e coisas do gênero. Avalie o que você deseja. Há uma diferença entre querer e necessitar. Jesus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Mateus 6, 31, 32. Infelizmente, se você for como a maioria das pessoas, já completou a frase: e eu vou, então, cuidar dos meus desejos. Estabeleça uma regra para não comprar nada por impulso. Espere. E aí que entra a oração. Comece orando sobre cada compra. Ore até sentir paz de que o item desejado é realmente necessário para a sua saúde e bem-estar, ou que de algum modo beneficiará a sua família. Desfrute de sua libertação das preocupações. E deixe-me também acrescentar da paz. O materialismo é a maldição de nossa sociedade, e os cristãos são tão culpados quanto qualquer outra pessoa. Mas quando você alcança a perspectiva eterna e faz a sua parte, acaba se libertando da preocupação com os bens materiais. Preocupação, um hábito que pode ser quebrado. Como se costuma dizer, atitude é tudo. Quando se trata de hábitos, concordo plenamente com esse ditado, pois a atitude é realmente tudo. Nós costumamos tolerar, desculpar ou justificar nossos hábitos, principalmente os maus, porque ficamos repetindo a nós mesmos que está tudo bem e que eles não são tão ruins assim. Vamos checar então para ver se é assim mesmo? Tente rotular como pecado o hábito de preocupar-se. Como eu disse na introdução deste livro, a preocupação, qualquer que seja, é um pecado que nega o poder de Deus. É um pecado que nos impede de confiar em Deus. É um pecado que nos impede de acreditar em Deus. E é um pecado que nos impede de amar a Deus. Atente, então, para esses importantes pontos e use-os como ajuda para quebrar todo e qualquer hábito de preocupação, incluindo com os bens materiais. 1. Rotule a preocupação como pecado. 2. Confesse suas preocupações sobre os bens como pecado. 3. Reconheça o desejo e poder de Deus em suprir todas as suas necessidades. E 4. Siga obedientemente aos vários comandos das Escrituras sobre não se preocupar ou ficar ansioso. Eu nunca estudei grego, mas meu marido, que é um estudioso desse idioma, disse-me que muitos dos comandos que temos abordado neste livro são, na verdade, exortações para deixarmos de nos preocupar constantemente,
mesmo que seja por uma única coisa. Não devemos, literalmente, nos preocupar com nada. Estas ordens estão na Bíblia, porque Deus conhece a tendência do coração humano de se preocupar com os problemas e dificuldades da vida. Por isso, Deus nos diz exatamente o que fazer. Ele diz que devemos quebrar o hábito de nos preocupar. É simples assim. Agora, qual era mesmo o problema que eu ia contar? O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que eu preciso. Salmos 23:1.